Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e estamos começando mais um Radar Xinguara, aqui diretamente da Casa de Cultura de Xinguara, onde hoje nós vamos conversar com Wesley Miranda e também aqui contamos com a presença da Kênia Silva. Nós vamos conhecer um pouco, né? Eles vão nos contar um pouco sobre um projeto aqui da casa que está relacionado com a questão do incentivo à leitura aqui na cidade, né? Esse projeto que utiliza geladeiras como uma espécie de mini biblioteca, né? E que estão aí em alguns pontos da cidade. Então, olá Wesley, olá Kênia. Olá, é uma alegria estar participando aqui e vamos lá responder as perguntas, vamos ver o que tem aí para nós. Tá certo. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer é assim, como foi que surgiu a ideia desse projeto, Geladeira Literária? Bom dia, é um prazer imenso estar participando do podcast. O projeto Geladeira Literária, ele já é um projeto que já existia em outras cidades e um dia eu fui chamada a atenção para esse projeto. Veio uma moça de Belém e aí ela foi me falando do projeto e eu fui pesquisar e me apaixonei. E aí quando eu mostrei o projeto para o Wesley ficou muito empolgado e por sua vez a gente apresentou para a dona Fátima Assunção, nossa primeira dama, e ela abraçou o projeto e foi assim que ele nasceu aqui em Xinguara. E como é que funciona? Como é que funciona esse projeto? A geladeira ela é retirada de geladeiras que não serão mais aproveitadas, né, para o uso normal delas, e aí elas são plotadas e distribuídas em locais específicos, como por exemplo a gente já tem uma na praça da prefeitura, a gente tem outra no Açaí da Madalena e uma outra que foi inaugurada agora no UPA. Essas geladeiras, elas são, depois de plotadas e organizadas, elas são recheadas com livros. E esses livros permanecem no local para que as pessoas doem, retirem, leia, peguem emprestado, devolva. E quais são os objetivos aí da Casa de Cultura com a implementação desse projeto? O objetivo é incentivar a leitura, levando em consideração que o nosso país não é um país de leitores e que é urgente que as pessoas leiam. E pensando nisso, a gente pensou em implementar esse acesso a leitura, né? Um acesso mais dinâmico e mais coletivo. E aproveitando, né, a gente está aqui na Casa de Cultura, mas a gente está no espaço da biblioteca, né? Como é que é essa questão da relação da comunidade com essa biblioteca que existe, vamos dizer assim, frequentadores, qual é a faixa etária desses frequentadores, né? É uma biblioteca aberta ao público, como é que funciona? 100% aberto ao público, né? Não tem faixa etária, a gente apenas faz uma ficha, né? Um cadastramento, a pessoa retira o livro, né? A gente faz uma ficha ali daquele livro que está sendo retirado e a pessoa pode usar aquele livro por tempo que for necessário e depois devolver. Então quer dizer que ela pode pegar emprestado e levar para casa? Isso, a gente empresta o livro, né? Primeiramente a gente faz essa ficha cadastral para que a gente tenha o controle, né? Sobretudo ter o controle do livro para quem está sendo emprestado e aí a pessoa pode sim levar o livro e usar pelo tempo que precisar. E esses livros que estão aqui, eles foram comprados, foram doações, como é que é? Não, a maioria são doações. São doações, né, provenientes de algum órgão do Estado, mas tem também doações de pessoas físicas, né? Pessoas, empresários, etc. E no caso da geladeira literária, né? Foi realizado algum tipo de curadoria para selecionar os livros que estão nela, né? Ou então foram, sei, um outro tipo de critério? Nesse primeiro momento a gente tem trabalhado com parcerias. Na verdade foram provenientes de doações mesmo, né? A nossa primeira dama, a dona Fatinha, tem sido aí a nossa madrinha nesse projeto, né? E ela é uma leitora apaixonada, né? Com
uma história até de vivência com a Cora Coralina, né? Aham. Inclusive a nossa primeira geladeira tem a foto, uma plotagem faz uma alusão à Cora Coralina. Então, assim, ela, por ter já um acervo muito grande de livros, ela conseguiu nos doar bastante livros e a população mesmo, as pessoas que têm se engajado com o projeto, têm ido lá, ao retirar livro, tem doado outros, e a gente tem feito essa mobilização, tem sido bem legal, bem satisfatório. Então os livros que estão na geladeira não são daqui da biblioteca, eles são uma outra... Não, em algumas situações a gente retirou alguns livros, né? Tem alguns livros duplicados, a gente acabou que fez esse redirecionamento lá para a geladeira, mas a maioria é proveniente de doações mesmo. Uma coisa que eu me esqueci de perguntar é em relação à questão da geladeira em si. Vocês compram ela ou ela é vinda de ferro velho? Não, exatamente. Geralmente são geladeiras que teve algum problema, né? Ou elétrico, ou enfim, ou de tempo de uso mesmo, que a pessoa já quis fazer a substituição da geladeira e aí, ao invés de descartar, né? Jogar no lixo, ou, enfim, jogar aí para... Tem uma cooperativa também que faz a coleta delas, mas a nossa ideia também tem esse viés da sustentabilidade, que tá fazendo uso desses objetos, né? Que demorariam anos para se deteriorar na natureza, e a gente faz o reaproveitamento. Mas na sua maioria são realmente geladeiras que seriam descartadas mesmo. E quais foram os critérios para escolher os pontos onde essas geladeiras foram instaladas? Você já citou alguns lugares onde elas estão, né? Mas qual foi o critério mesmo para decidir onde vai ser colocada? A intenção foi procurar locais onde tem uma grande circulação de pessoas, né? Por exemplo, a praça lá, a gente tem lá uma pequena fonte, um ambiente bem agradável ali, com os bancos, aí algumas sombras e tal, algumas árvores ali. A gente quis criar essa conexão ali, que o ambiente fosse propício, né? Para você sentar e ler um livro, e a outra que está na UPA, e assim como a outra que está lá na Madalena Açaí, também é pensado nessa linha, né? Onde as pessoas estão ali, de repente, tomando um açaí, e enquanto espera o açaí, ou às vezes mesmo quer sentar ali por ser um ambiente atrativo, um ambiente aconchegante, né? Acabar dedicando um tempo ali à leitura, e mais ou menos por aí. E em questão de parceria, né? Quais são as parcerias que estão envolvidas na manutenção desse projeto? Quem? Hoje a gente está contando com a parceria da Madalena do Açaí, Sim. com a parceria da Frigorífico, me lembra o nome, Wesley, qual foi o frigorífico? Tem o Frigorífico Rio Maria. Foi o Frigorífico Rio Maria, isso, que patrocinou a plotagem dessa que está no UPA, né? E a parceria com a comunidade em geral, na doação de livros, né? E suponhamos que a empresa X deseja ter uma geladeira dessas na sua empresa, por entender que lá há um grande fluxo, um movimento. E aí, então essa pessoa nos procura, paga a plotagem da geladeira, e aí a geladeira é colocada lá, e os livros são provenientes da comunidade de um modo geral. Exemplo disso, a gente vai estar expondo uma lá no Banco do Brasil, né, em breve. Exatamente, o Banco do Brasil se disponibilizou, teve todo esse interesse, e a próxima possivelmente será lá. Mas a geladeira que fornece é vocês? Ou é a empresa que cuida dessa parte também de... Pode ser um e outro. Porque você falou da plotagem, né? Ok, a empresa paga, é feita a plotagem, mas aí tem a questão da geladeira, né? Então, como é que funciona? Então, até para quem tiver interesse, né? Sim, inclusive a geladeira também é de doação da comunidade, e se alguém tem uma geladeira que já foi descartada, que de repente está ocupando um espaço no quintal, que ela ainda tenha condições de ser plotada, porque tem umas que não tem condições, porque se ela tiver já com estado de enferrujamento muito avançado, ela não tem como ser aproveitada, mas se ela ainda tiver... Inclusive, às vezes a geladeira, a primeira nem tinha aquelas grades de dentro, e a gente mandou colocar tábuas e organizou as prateleiras, né? Sim. Então,
se uma empresa tiver interesse, ela pode entrar nessa questão aí de pagar a plotagem. A plotagem hoje ela custa em torno de R$350, Aham. né? E às vezes algumas geladeiras a gente tem que, né, colocar umas tabuzinhas de compensado ali para fazer o espaço da divisão dos livros, e outras a gente precisa também ali fazer uma pequena recuperação com spray branco, ou enfim, da cor que combinar com a geladeira. Uhum. E assim, tem algum tipo de controle sobre o empréstimo desses livros, né, e a devolução? Porque a geladeira fica lá no local, a pessoa vai lá, tira o livro, né, e a ideia é que ela devolva ou qualquer outro, né, acho que é isso. Quando a gente fala na questão da devolução, a gente está tentando aí contar aí com bom senso e até mesmo estimular que essa pessoa, ao ler, ela possa contribuir com outras pessoas, né? Se ela leu e aquele livro, de certa forma, não vai ter mais, digamos assim, utilidade, ela não vai reler aquele livro, a gente pede que faça a devolução, para que outras pessoas possam ter acesso àquele livro, aquele autor, aquele tema, enfim. Mas a gente não restringe que tenha a obrigatoriedade de devolver, não. O projeto ele é bem... Mas o tipo de livro, assim, tem alguma, vamos dizer assim, alguma especificidade? É qualquer livro? Como é que é isso aí? Sim, como o Wesley bem disse, a gente conta com o bom senso. Por exemplo, eu acredito que há livros que não se encaixem no projeto. Por exemplo, a gente não vai impedir que coloquem, mas não seria de bom tom colocar um livro, por exemplo, de uso exclusivo adulto, porque a geladeira está lá para qualquer pessoa da comunidade, inclusive crianças. Então a gente conta, né, com bom senso para que as pessoas não coloquem livro, por exemplo, de uso exclusivamente adulto, né, com temas eróticos, vamos dizer, sim. né? Mas qualquer outro livro, e também assim, a gente pede para não colocarem livros didáticos, porque a gente sabe que há uma demanda muito grande de livros didáticos, às vezes os pais não sabem nem o que fazer com esses livros, e aí às vezes a gente recebe aqui na biblioteca e a gente encaminha para a cooperativa, até porque o nosso espaço aqui ele é um espaço pequeno, mas qualquer outro livro pode ser colocado lá. Inclusive a gente tem recebido uma grande demanda de livros evangélicos, de livros gospel, né? Sim. Tem uma saída imensa. Por isso que eu perguntei acerca do controle, porque você citou essa questão de livros não adequados para serem disponibilizados lá por conta do acesso do público, né? Então, assim, tem alguém que vai lá checar como é que estão as coisas, ou a geladeira fica lá mesmo sozinha, sem nenhum tipo de monitoramento, né? Porque eu entendo que se houver essa verificação, aí você consegue assim, pegar, né, essas situações, ou até mesmo questão mesmo próprio vandalismo, né, que pode ocorrer. Então tem alguém que faz esse monitoramento de ir lá consultar os pontos, porque os pontos que estão com a empresa, ok, né, você tem ali um controle maior, mas agora que estão na rua, né, você não está vendo toda hora, né? Sim, a gente estamos conversando, né, nesse intuito de pelo menos uma vez por semana a gente passar dando uma olhada. A dona Fátima tem feito isso de forma brilhante, né? Ela tem tomado conta dessas geladeiras assim como se fosse um filho, né? Ela abraçou, colocou no colo, então ela sempre passa, olha. E a gente já esteve conversando no intuito da Casa da Cultura também estar fazendo essa vistoria, né? Ter esse cuidado. E no caso, você já identificaram algum desafio aí, né? Ou há desafios em relação à implementação desse projeto pela Casa de Cultura, né? Implementação, execução, a manutenção, tem algum desafio que vocês identificaram aí? No primeiro momento a gente ainda estamos tendo a dificuldade na reposição dos livros, né? Sim. Porque uma vez que a gente não restringe, não há obrigatoriedade de devolução, às vezes a quantidade de livros ela diminui bastante lá nas geladeiras. Mas a gente nós estamos trabalhando
temos aí uma perspectiva de doação de um volume grande de livros. Eu acredito que vai contemplar em torno de 10 geladeiras, mais ou menos, esse acervo que a gente está trabalhando, pleiteando a aquisição, né, que vai vir proveniente de doação também, junto a um dos órgãos do Estado aí. E fora isso, foi mesmo a questão de ter acesso mesmo às geladeiras, né, porque no primeiro momento a gente teve que sair batendo de porta em porta, por acaso você não tem uma geladeira aí, usada e tal, e nas oficinas. Estivemos visitando também a cooperativa Cooperlimp, né? Mas no primeiro momento não tinha muitas geladeiras disponíveis. E fora isso é o apoio mesmo, né? Da sociedade no todo, pessoas como você que está vindo aqui abrir um espaço para a gente estar falando. Então, os desafios eles existem, mas nada que a gente não tenha motivação suficiente para realmente superar, né? Certo. E assim, aproveitando que ele está falando de incentivo à leitura e tudo mais, nós temos aqui, né, já que a gente está falando de biblioteca e tudo, a gente tem alguma coisa de um autor que seja daqui, da cidade? Tem alguns autores. Quem que é uma poeta e ligada a eles aí, ela tem conhecimento. Assim, eu digo isso porque muitas das vezes, assim, ninguém conhece, né? Sim. A gente prestigia mais quem é de fora e não conhece os... Inclusive, eu queria mesmo usar esse espaço para trazer um pouco dessa divulgação, né? Perfeito. Porque a gente não... Assim, eu particularmente não conheço, né? Eu já tinha algum conhecimento, né? Mas assim, de obra publicada mesmo, tá? Não sei daqui. Né? A gente tem sim, aqui em Xinguara nós temos escritores maravilhosos que têm livros, mais de um livro publicado. A gente tem aqui, por exemplo, o Dr. Renato Soares, o Renatinho. Renatinho, eu não vou arriscar a quantidade, mas só do meu conhecimento já são 3. Né? Tem o Castro, né? Que a gente tem um policial aposentado. Isso, tem o Castro. A gente tem aqui o professor José Davi Passos, que também tem alguns livros publicados. Nós temos o professor Durães, né? Nós temos a dona Raimunda, que nos deixou recentemente, o seu Cartanhede, que também já não está entre nós. Inclusive, nós temos livros do seu Cartanhede lá em uma das nossas geladeiras. Sim, lá da praça. O Ismael Borba, que também não está mais entre nós, mas que deixou aí um legado maravilhoso de livros, né? E, dentre outros, nós temos a professora Albertina, poeta, que inclusive vai lançar o 2º livro. Temos Hanna Patrícia, professora Patrícia. E eu vou acabar cometendo aqui pecados, porque são muitos escritores. Inclusive, a gente tem uma associação de escritores, né? Estamos criando uma associação de escritores, que a gente tem uma academia, Academia Xinguarense de Letras, e conta aí com muitas pessoas e... professor João Luiz, professor Moacir, é muita gente, eu não vou conseguir lembrar todo mundo. Legal, inclusive, quando tiver uma oportunidade, eu gostaria de ter contato com alguns deles para a gente poder divulgar esse trabalho aí, né? Maravilha. Ajudar a divulgar aqui vamos dizer assim, a literatura mesmo aqui do nosso local, né? De onde nós estamos, para que pessoas que não conheçam venham a conhecer, e quem já conhece ainda mais, né? Se aprofunde. Inclusive, nós temos aqui na nossa biblioteca um espaço só para os nossos escritores locais. Não temos todos esses que eu citei, nós não temos todos os nomes aqui, mas de alguns a gente tem. Tá certo. E assim, para a gente encerrar nossa conversa, eu queria saber de você, né? Quem tiver aí possibilidade de falar, né? Como é que vocês têm avaliado a execução desse projeto até o momento? É um projeto recente, né, pelo que eu tenho acompanhado, mas o que você já tem tido de resultado, enfim, né? Olha, eu diria que o resultado é acima do esperado, porque eu confesso que, da minha parte, assim, eu não achava que as pessoas iam ter ainda tanto interesse pela leitura, né? Haja visto que hoje, com o crescimento, né, da internet, né? Hoje em dia tudo você pode acessar no seu celular, você pode ter tudo no celular, né? Então, às vezes a pessoa... Eu imaginei que
as pessoas não tivessem mais nenhum interesse pelo livro físico e tal. E realmente foi um sucesso, tem sido um sucesso. As pessoas têm... nós contamos agora com a visita da equipe de Belém, né, que esteve aqui realizando um evento em Redenção, e eles vieram aqui visitar o projeto, ficaram assim apaixonados, né? Ficaram surpresos, né? Porque se tem aqui a referência nossa aqui hoje, quando se fala no sul do Pará, né, é o agro, né, e aí ela até usou a palavra, encontramos aqui os resistentes, né, da leitura. Então, assim, para nós foi muito gratificante ver que o projeto realmente teve uma repercussão acima do esperado. E é isso, a gente continua trabalhando para incentivar cada vez mais e que mais pessoas possam vir, né, ou seja, doando algum livro, ou até mesmo uma geladeira, ou patrocinando uma plotagem. E é isso que a gente espera, né, Ken? Sim, só que complementando o que o Wesley já disse, quando o pessoal que vieram de Belém, que veio uma equipe grande, inclusive vieram aqui a Mariana, ela é da secretária do Ministério da Cultura. Ela é de Brasília. Ela veio conhecer aqui. A gente teve a representatividade das pessoas da Biblioteca Nacional e da Fundação Cultural do Pará. E essas pessoas ficaram maravilhadas com o projeto, ficaram emocionadas de ver que a gente continua aqui resistindo. E há, inclusive, um incentivo do governo federal para a questão leitura e escrita, livro-leitura, que vai estar dentro da PENAB, né, que é a lei de incentivo ao Aldir Blanc, que agora é uma lei permanente. A gente obrigatoriamente vai ter que trabalhar também a questão livro-leitura. Porque não é só ofertar o livro, não é só saber que o livro existe, que temos uma biblioteca, mas divulgar e difundir a questão da leitura mesmo, que essa leitura não se restringe apenas à sala de aula, não se restringe apenas ao Ministério da Educação, mas que a cultura também venha aderir esse movimento de incentivo à leitura, de incentivo ao livro, de incentivo à escrita, né, por sua vez. Certo. Então, assim, eu agradeço, né, o Wesley e a Kênia pela participação aqui, por estarem divulgando a questão da geladeira literária. E, assim, você disse que tinha um recado aí para dar, né? Então, o espaço aqui. A gente já está fazendo aí um pré-mapeamento, né? Digamos assim, um pequeno mapa cultural municipal, para a gente estar identificando, né, os diferentes segmentos culturais que vão estar concorrendo aí, né, vão estar apresentando projeto para a Lei Aldir Blanc, que a gente está na iminência de estar recebendo recursos, né, para fazer o investimento na cultura da nossa cidade. E a gente queria convidar aí todos os fazedores de cultura, né, seja de que segmento você for, para estar procurando aqui a Casa da Cultura, para a gente trocar uma ideia, conhecer você, né, pegar e fazer uma ficha, pegar o seu número de contato. A gente pensa em estar abrindo um grupo no WhatsApp, para a gente estar passando informações, né, não só relativas à Lei Aldir Blanc, mas, enfim, todos os nossos eventos e eventuais situações que a gente precisa estar informando e estar tendo esse feedback com vocês, né? Então, a gente já aproveita esse espaço para estar fazendo esse convite a todos vocês, tá? Mas quem é que pode participar Qual é o critério, né? Porque de repente a pessoa tem interesse, mas fica na dúvida se está habilitada a participar, né? De integrar essa... Isso. A Kênia é a nossa projetista aqui da Casa da Cultura, e ela é a pessoa encarregada de estar elaborando editais e de certa forma ela é que está no trato direto, digamos assim, com o pessoal, com os fazedores de cultura no que se diz respeito às leis de incentivo. Então, vou só passar aqui para ela estar finalizando. Então, nesse primeiro momento, a gente está fazendo o mapeamento dos nossos artistas. A gente quer conhecer quais são os segmentos que nós temos aqui,
Porque a gente tem um conhecimento, mas tem um conhecimento limitado. Então a gente quer conversar, a gente está abrindo essa conversa para fazer esse mapeamento. Quem pode vir? Todo mundo que se considere artista. Às vezes a Dona Maria hipoteticamente, né? Sim. Às vezes a Dona Maria mora na zona rural. E ela vai ter acesso a esse podcast. E ela diz, olha, eu não me considero uma artista, mas ela é uma artesã, porque de repente ela faz uma bolsa de palha de banana. Sim. De repente ela faz um tapete utilizando tecidos, camisetas velhas, tecido que seria jogado no lixo. Então ela está reaproveitando esse material, fazendo essa reciclagem. Então a Dona Maria é sim uma artista. De repente a gente tem lá o seu João, que não se considera um artista, mas o seu João recolhe garrafas PET e faz vassoura de garrafa PET. Então ele é um artesão. E nós temos também aquelas pessoas que de repente ele diz, olha, eu não sou artista, eu não faço arte, mas canta lindamente na sua igreja. É um cantor. É uma pessoa que participa da Folia de Reis. É um fazedor de cultura também. Então a gente quer conhecer todos esses fazedores de cultura. Por mínimo que seja, que ele ache, que essa pessoa acha que seja, que não é. Porque às vezes o trabalho para ele é mínimo, mas é um trabalho grandioso, um trabalho valoroso. Tem, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade uma única pessoa que eu conheça que trabalha com jornal. É a nossa artesã, a Marilene artesã. E a Marilene não quer mais continuar no ofício. E eu não encontrei ninguém que viesse fazer esse trabalho que ela faz com jornais. Então, se existe, eu acredito que exista, eu só não conheço. Então a gente quer conhecer essas pessoas para fazer esse mapeamento, para que num segundo momento, quando vir essas leis de incentivo, quando elas já estiverem prontas para serem distribuídas no nosso município, que a gente tenha já o conhecimento desses artistas, para que a gente consiga fazer até um edital mais justo, né, mais igualitário. Porque o que acontece? Às vezes a gente conhece e tem ali um número pequeno de fazedores de cultura, de artistas, e a gente acaba fazendo um edital que não é igualitário. Por exemplo, suponhamos aqui numa forma hipotética que eu tenha 200 mil para trabalhar com artistas. E aí eu faço um edital onde eu digo que 50% desse é para a música e 50% para as outras artes. E aí, de repente, me aparece 50 músicos. Aí vai sair R$1.000 para cada um. E R$1.000 você não desenvolve um projeto musical com R$1.000. Então. Exatamente. Então, seria um valor que seria baixo para trabalhar a música. Porque não daria nem para divulgação, nem para gravação e tudo isso. Então, a gente quer fazer esse mapeamento para que a gente consiga fazer editais mais justos, que seja abrangente, que a gente consiga abraçar mais pessoas, mais artistas, e de uma forma que a gente consiga ajudá-los a desenvolver os seus projetos. E a título de informação, só fazendo um complemento, esse final de semana nós tivemos um encontro regional aqui da região do Araguaia, lá em Floresta do Araguaia, onde a gente teve a informação que todos os municípios do Pará fizeram adesão ao edital, né, da Lei Aldir Blanc, ou seja, todos os municípios do Pará vão estar recebendo repasse. Eu não sei o alcance do podcast, mas qualquer pessoa que seja artista aqui da região, que seja fazedor de cultura, pode estar procurando aí na sua cidade, né, a pessoa que é responsável pela cultura da sua cidade, que esse recurso vem para incentivar a cultura em todo o estado, em todos os municípios. Então a gente que é da cultura, a gente fica muito feliz de saber que a cultura vai ser fortalecida, né, através desse repasse que vai ser feito, né. Então, assim, só trazendo mesmo essa informação para todo mundo e que possam estar atentos, né, comunicando com o responsável, o gestor de cultura da sua cidade, do seu município. E nós aqui estamos à disposição, né, para estar recebendo todo mundo aqui, estar informando. Nós acreditamos que nos próximos 2 meses aí a gente deva estar recebendo recurso e vamos estar preparando o edital. Mas é como a Kênia falou, antes a gente precisa que você venha, que você procure a Casa da Cultura, para que a gente tenha
uma noção melhor e possa aplicar, fazer a distribuição minimamente a gente não vai conseguir 100%, ter uma equidade 100%, mas a gente vai, pelo menos, trabalhar com as informações que a gente tem, né? Então, se a gente tiver uma noção melhor de quem é fazedor de cultura que está por aí e precisa, né, desse recurso, precisa desse incentivo, é para isso que nós estamos aqui e queremos conhecer você, é isso. Tá certo, inclusive esse esclarecimento aqui ele é muito importante, né, porque vocês falaram tanto do mapeamento e tudo mais, aí acho que ficou bem claro qual é a ideia do mapeamento, que é justamente para garantir esse acesso igualitário aos recursos para que as pessoas possam desenvolver aquilo que efetivamente elas, né, têm em mente, né? Como você mesmo já destacou, a última gravação de música tem todo um processo que não dá para fazer por um valor tão baixo, né? Isso. Principalmente considerando que aqui nós temos algumas limitações de questão de estúdio. Geralmente os músicos, os cantores, eles precisam se deslocar, seja para Goiânia, Belém, né? Nós temos artista aqui que já fez trabalho em Imperatriz. Então, assim, tem essa questão da logística também, né? Que acaba sendo... tem custos, né? Então, assim, é bem complicado. A gente precisa ter um entendimento de aplicar o valor que realmente dê para eles fazer minimamente um trabalho considerável, assim, bonito, né? Não adianta também eles fazerem uma coisa que eles não vão conseguir alavancar a carreira, né? Ou não vão conseguir minimamente realizar o sonho deles dentro daquilo que é uma qualidade que o público vai, né, ter uma aceitação melhor. Então a gente precisa ajudá-los, digamos assim, fazendo o investimento minimamente à altura do que precisa, né? Certo. Então, assim, eu agradeço mais uma vez você, né, Wesley, a Kênia, aí pela disponibilidade de conversar com a gente sobre esses temas, né, e aqui acrescentando, né, a questão dessa lei de incentivo, né, que é tão importante para a gente poder desenvolver a cultura aqui na nossa cidade, né? E você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você ative o sininho de notificação para estar atento a todos os lançamentos, né, todas as novidades do podcast. Curta e compartilhe esse vídeo também para que essa mensagem chegue para outras pessoas. E nos siga no Instagram, @RadarXinguara, para poder também estar atento a todas as novidades que nós vamos estar lançando ao longo aí dos dias, né? Eu agradeço a audiência de todos e até o próximo episódio. Até breve. Conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara.